Olá, gente. Professor Marcos Domingos aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte pré-colonial brasileira. Professor, já ouviu falar sobre arte colonial brasileira, mas arte pré-colonial, gente, é simples. Tudo que veio antes da chegada dos portugueses ou teve nesse processo antes do Brasil ser colonizado é arte pré-colonial brasileira. A gente não vai ter condições de falar de tudo. Eu escolhi dois itens para a gente abordar e entender melhor eles, melhor, né, caso. E aí, se localizar que antes dos portugueses, os europeus, tomarem conta do país, porque ninguém descobriu isso aqui, eles só vieram fazer, né, isso aqui é nosso PAF, que não era, já existia muita gente, nossos índios, até comentei com o pessoal daqui do estúdio, porque os índios brasileiros não se chamavam índios brasileiros. Como assim, professor? Né? Os índios brasileiros nem utilizavam essa palavra. Essa palavra foi dada pelos portugueses porque iam para as Índias. E aí chegaram aqui e encontraram todo mundo, né? É como meu amigo aqui do estúdio. Tu mora onde? São José de Mamá. Então chegaram e chamar todo mundo de Ribamar. Pronto. É porque eu quero. E esse foi o que os portugueses fizeram. Chamaram todos os nativos do Brasil de índios, mas isso é uma outra história. E aí você tem duas fases extremamente importantes para o processo cultural, antropológico e artístico brasileiro, que é a fase marajoara e a cultura de Santarém. Esses nomes indígenas são indígenas, estou sendo redundante para ver se a ficha cai, né? Essas civilizações, elas foram gigantes e foram dizimadas, inclusive culturalmente. Vamos parar de conversa, vamos partir para a prática. Pré-colonial, aquilo que veio antes da colônia portuguesa se estabelecer, né? Que você tem século XVIII, século XVII, a coisa mais antes do século XVII e bem antes do século XIV e XV, onde se tomou posse, já tinha muita coisa sendo feita. Muita. Gente, você tem a Idade Média que não existe aqui no Brasil, você tem a pré-história brasileira e a gente não vai ter tempo de falar sobre todas elas. Não existia Brasil antes de Portugal e nós podemos chamar de nativos americanos como os nativos dos Estados Unidos, os aborígenes americanos são chamados. Ninguém é índio nos Estados Unidos, ele é um nativo americano, deixar claro isso. A arte vem da natureza e das coisas que a natureza dá. Então você faz penas, uso de penas, folhas, flores, barro, colares, miçangas, cascas de árvores, frutas, entre outras coisas. Por causa disso que muitos dos objetos da nossa produção, inclusive objetos que são utilizados hoje, rede, mençaba, esteira, tapete, tudo trançado, chapéu de palha, tudo vem desse processo da arte indígena que começa muito antes do que se possa imaginar. Né? Mas a gente vai falar dessas duas culturas e períodos especificamente. Eles já dominavam algumas tribos, né, ou alguns aborígenes nas Américas, dominavam a manipulação dos metais, mas isso não aconteceu no Brasil. Então, até os dias de hoje, as nossas tribos que ainda são silvícolas, que ainda vivem naquele estereótipo de índio, né, no meio da floresta, que alguns de vocês têm, e precisam entender e pesquisar mais sobre isso, ainda não se tem a manipulação de metais como acontecia com os astecas, com os incas e com os maias. Né? Então, a nossa civilização de nativos americanos brasileiros, que os portugueses chamaram de índios, né? Eles são bem pré-históricos mesmo, ainda nos valores atuais. Mesmo assim, a produção foi absolutamente fantástica com o material que se tinha. Isso aqui é uma urna funerária da fase marajoara, que você já deve ter visto, que lembra muito as formas gregas, porque são geométricas, e que tem um padrão sequencial nisso aqui, né, que é bem interessante, que é decorado em relevo, em baixo relevo. O que é baixo relevo? É quando você tem algo um pouco mais acima da superfície ou em alto relevo, quando tem um destaque maior. Então, essa ponta bem aqui e as linhas daqui são em alto relevo. Já os desenhos geométricos são em baixo relevo, certo? E tem todo um processo de repetição matemática. Olha que eu estou falando das nossas tribos indígenas brasileiras desse período. Né? Essa peça aqui, ela data de mais ou menos 400 a talvez 1000 anos depois de Cristo. Nossa! Então, você está falando que no ano 400, aqui no Brasil, se fazia isso, ou no que o espaço que a gente chamou de Brasil. Enquanto na Europa se fazia a Idade Média começando a ser construída, ou ainda Grécia e Roma. Olha que loucura! Então, essa referência que eu quero que vocês entendam. Enquanto Grécia e Roma estavam lá, a gente fazia barro, né, e vasos funerários. E tinha sua importância, porque isso aqui não era só um vaso, já eu falei funerário. Ok? A fase marajoara é justamente localizada na ilha de Marajó, no Pará. Essa ilha ainda existe, é uma ilha grande, você pode ver lá, o mapa está lá. E na época, acredita-se que moraram na ilha de Marajó mais ou menos 100 mil habitantes. Gente, 100 mil habitantes é uma cidade de médio porte daqui do estado do Maranhão. 100 mil pessoas, 100 mil aborígenes, 100 mil nativos brasileiros, 100 mil
índios, né? E a importância da produção cerâmica é uma das mais antigas das Américas, talvez mais antiga que os astecas, talvez mais antiga que os incas, mas o que a gente tem são poucos objetos que resistiram, mas uma releitura contemporânea da idade de 400 depois de Cristo e resistiu até hoje, né? Por exemplo, isso aqui é um vaso original, uma cerâmica original, né, utilitária. E aí eu vou já mostrar qual era a função. E não esqueçam que os gregos também fizeram dos vasos as coisas mais importantes socialmente. Então não venham questionar que os nossos antepassados utilizaram vaso, porque na Grécia, que é o bambambam da história da arte, da cultura da civilização ocidental, fizeram vasos também. Fase Marajoara. Acredita-se que eles tiveram 5 fases arqueológicas. Ananatuba, Mangueiras, ajudar minha maravilhosa deusa, minha intérprete, Formiga, Aruã e a mais conhecida Marajoara. Essas fases são de povos, povoados, características geométricas, cores, entre outras coisas. Só que as informações são muito restritas e ainda tem que se estudar mais sobre isso, porque geralmente em escola é uma das últimas coisas que a gente estuda. O professor nunca tinha escutado falar da fase Marajoara, mas ela conta a história do nosso país antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Cerâmica Marajoara, vasos e urnas funerárias. A gente vai já saber para que são esses vasos e urnas funerárias. Professores, parece um rosto. Por quê? Porque esses vasos, eles tinham características antropomórficas. Vou repetir, antropomórficas. O que é antropomórficos? Antropo, homem, a morfoforma, ou seja, alguns vasos tinham características que lembravam formas humanas, não só corpos, mas rostos também. Por isso que ele parece ter um rosto. Não parece, ele tem um rosto, só que estilizado. E isso é original de muito tempo atrás, né? E aí as figuras vão se repetindo em padrões geométricos, simétricos e outras coisas. Aquilo que vocês estudaram em matemática, eles já faziam há mais de 1000 anos atrás, aqui no Brasil. Fase Marajoara. Artefatos que foram encontrados na Ilha do Pará, e o mais interessante é que hoje, isso aqui é um vaso feito de releitura daquele período, né? Ainda se faz esse tipo de estrutura na Ilha de Marajó? Faz. Talvez seja uma das características mais pertinentes do Pará hoje em dia, né? Diga-se de passagem, os vasos são lindos, né? Isso é um vaso recente, eu coloquei em oposição para vocês terem uma noção do que a gente já consegue fazer e como isso ainda é forte na região. O século I, o povo marajoara morava ao lado do povo tapajós. O tapajós a gente vai falar sobre um pouco mais à frente, mas a gente precisa citar. Então, não, como se fossem duas civilizações muito grandes, não, como não? Eram duas civilizações muito grandes e cada uma tinha a sua característica pertinente, mas eram bem parecidas em uma série de fatos. Casas eram construídas sobre aterros funerários, artificiais, perdão, e cerâmicas decorativas, coloridas, funerárias e utilitárias. Ou seja, o vaso era mais ou menos como se eu estivesse comprando um carro, um telefone celular, porque ele era muito funcional. Deixar claro que esta mesma relação, vou novamente fazer para vocês entenderem, era o que os gregos tinham com seus próprios vasos. Cerâmica marajoara, né? Um vaso funerário e uma estátua funerária. Professor, mas essa estátua parece uma figura humana, antropomórfica, e ela tem uma função, como todas as estátuas que a gente vai vendo ao longo da história da humanidade, né? Chegamos já na fase funerária. Funerário, professor, fale logo sobre isso, né? Gente, a maioria das pessoas era cremada e as cinzas iam para lá. Depois eu explico, né, para deixar a coisa para o final, para saber o que acontecia. Vasilhas, potes, urnas funerárias, tangas, né, peças de roupa, chocalhos, estatuetas, bancos, podiam ser sem cores, acromáticos, ou coloridos, cromáticos, zoomorfizados, zoo, animal, formas de animais, antropomorfizados, antropo, homem, morfo, formas. Então, formas de animais ou formas de figuras humanas, né? Serpentes, lagartos, jacarés, escorpiões, tartarugas, isso em formato de círculos, espirais ou, né, labirintos quadrados e triangulares. Esses artefatos eram muito bem cuidados e trabalhados com paciência milimétrica, não era uma coisa aleatória. Esse aqui é uma foto, essa aqui é uma foto de alguns artefatos que são mais recentes, alguns mais antigos, do Museu de Marajó, em Cachoeira do Ariri, na região do Pará, que conta um pouco da história. É um museu extremamente simples, mas que guarda muito desse contexto de objetos que contam a história do Brasil, que a gente mal sabe. Olha que interessante e lamentável, né? O que era utilizado para pintar esses vasos?
urucum, caulim, genipapo, carvão, fuligem, pigmentos naturais, certo? E muitas vezes utilizava o tom do barro natural, né? Esse vermelho meio castanho, meio alaranjado, e o processo de incineração. Tocava fogo para dar uma outra cor mais escurecida. Isso aqui são vasos contextualizados atuais, né? Para você ter uma noção. As tintas utilizadas aqui são tintas mais recentes, mas é como se fosse para a gente entender como era feito no processo da época. Mas isso aqui são mais atuais, né? Só conseguiram descobrir a importância da fase marajoara já no século XIX. Charles Frederick Hart e Domingos Soares Ferreira Penha, depois de conhecerem a arte marajoara, entenderam que ela tinha um nível de importância que ninguém sabia no Brasil. E aí chegaram, né? Esse aqui eu comprei um quando eu fui em Belém, são maravilhosos, além de bonitos, né? E eu guardo, né, como se fosse... Professor, isso aqui é antigo? Não, isso aqui é mais recente, mas é uma releitura do que foi feito no passado. Essas figuras de animais, essas figuras humanas, e muitas vezes a mistura dos dois, ou mistura composta, elas representam religiões, mitos, rituais, servem para essas estruturas todas ou crenças específicas daquele período. E estudos matemáticos feitos com essa cerâmica mostram o nível de perfeição que era utilizado para aquela época pelos artesãos e pelos artistas daquele período. É um negócio fabuloso. Quais são os museus que a gente pode pesquisar, inclusive na internet online? O Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que lamentavelmente pegou fogo, mas a gente ainda tem muito acervo na internet. O Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo. O Museu Universitário, né, professor Oswaldo Rodrigo Cabral. E o Museu Marajó, que eu mostrei uma imagem para vocês. Fora do Brasil, olha que interessante, os Estados Unidos, em Nova York, tem um Museu Americano de História Natural, que se interessou pela nossa cultura marajoara muito mais do que algumas pessoas, ou quase todo mundo, né, que não vai ao museu, nem conhece, sabia que existia isso aqui, do que a gente. Aquilo que eu falei para vocês, a arte marajoara na cor praticamente natural. E aí a gente volta para o nosso segundo item, que é a cultura de Santarém. É um pouco mais curta, mas é interessante você perceber. Atenção, meninos, quando vocês forem pesquisar, vocês vão achar também pelo nome de Arte dos Tapajós. Por quê? Porque a cultura de Santarém, a cidade de Santarém, ela tem a localização de onde os Tapajós viviam, que eram vizinhos dos Marajoaras. Então, eles cresceram praticamente juntos. A cultura de Santarém, ou a fase dos Tapajós, né, ou a arte dos Tapajós, eles têm características mais sofisticadas, mais refinadas, mais detalhadas do que a fase marajoara. O interessante é perceber que esses vestígios culturais, né, eles formam uma característica que ainda é pertinente hoje, mas pouca gente faz o que era feito naquele período. A cerâmica, ela tem uma decoração mais complexa e as figuras de seres humanos ou animais são mais estilizados, mais detalhados. Então vamos partir menos blá 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 e vamos ver a imagem. Meninos, isto aqui é um cachimbo. Essas figuras aqui são figuras zoomórficas e há alguns pontos, não o caso aqui, antropomórficas. É como se você colocasse uma figura de um humanozinho todo torto para segurar. Cachimbo, professor. Por exemplo, uma pessoa usava aqui, outra pessoa colocava ali, as ervas, o fumo, entre outras coisas, era colocado aqui e a fumaça saía. Vocês já viram o narguilé? Era um narguilé do século, da Idade Média brasileira. Olha que interessante, né? Essa cultura de Santarém, ela tem o que a gente chama de cariátides. Essas figuras ou animais ou humanas, né, que são colocadas no objeto são chamadas de cariátides, né, e elas têm uma influência e foram mudando por causa dos colonizadores portugueses. Eles começaram a colocar figuras humanas que parecessem mais figuras humanas, né? Os animais começam a ser vistos, e você olha, aquilo é um lagarto, aquilo é uma tartaruga e assim por diante. E ela é mais decorada, né? Apresentando para vocês figuras que eram utilizadas em cerimônias religiosas, que tinham a ver com cerimônias fúnebres, entre outras coisas, e espíritos, divindades, etc, 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 etc. Né? A cultura de Santarém, ou a cerâmica tapajônica, ela era feita com argila e cal xixica, com uma espécie de esponja mais maleável. E aí, quando terminava o processo de secagem, ficava com esse brilho aqui, ó, natural em função dessa esponja do rio. Mais detalhada, mais leve, como se fosse uma porcelana, ela começa a representar figuras antropomórficas, figuras que apresentam figuras humanas, mas que têm uma representação e um significado religioso muito forte. É uma divindade, eu não sei, não faço ideia de qual seja, mas por aquele processo que a gente também não tem tanta informação, se sabe que tem a ver com essa mística religiosa e funerária mágica da cultura de Santarém daquele período.
Vamos chegar no ponto onde eu falei. Lembra das urnas funerárias? O pessoal dessa cultura, os tapajós, eles costumavam pegar os seus mortos, né, e as cinzas, colocar nas bebidas e beber. Eu sei que tem algumas pessoas chocadas com isso, mas tinha uma função religiosa que era absorver a força dos guerreiros e guardar para si os seus entes queridos, porque você estava colocando para dentro de si. Para você ser nojento. Gente, isso é cultural. Não vamos questionar, porque até discutir, né? Eu amo mocotó, mas se você trouxer um estrangeiro olhar mocotó, ele vai entortar a boca e eu vou dizer assim: como é que não consegue comer alguma coisa que eu gosto? Né? Isso é cultural. Entendam e respeitem isso. O que era feito? Essas cinzas dos mortos eram colocadas em bebidas de milho, de abacaxi, entre outras coisas, arroz bravo, perdão, e literalmente eles bebiam seus mortos, os entes queridos. Por quê? Havia uma cabana mortuária, onde era colocado o corpo do defunto, entrava em decomposição, muito tempo depois se lavava e tirava todos os restos de tecido, sobravam os ossos. Os ossos eram triturados, depois queimados e transformados em pó. Aí o pó era acrescentado, moído, às bebidas, e cada um da família, da tribo, da cidade, da cultura, do povo ia beber em função de homenagear seus próprios mortos. Né? Eu sei que vocês estão achando muita loucura isso, até porque o pessoal já falou sobre isso. Essa estatuazinha aqui, que é um sapo, é chamada de Muiraquitã. Professor, o que é um Muiraquitã? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, bem aqui. O Muiraquitã é uma estatuazinha que representa, em verde, geralmente pedra verde, que representa a fertilidade. Quando uma pessoa da civilização, e até recentemente, tinha um Iraquitã original, ele estava feito na vida, por quê? Porque a vida, né, potencialmente sexual dele e a vida de saúde dele era protegida, né, pelo Muiraquitã. Alguns viravam cordões, pêndulos, né, e isso se estendeu na época, inclusive no século XX, século XIX, século XX, ao Caribe, à Europa. E quem conhece, por exemplo, a região do Pará, sabe como eles têm uma mística com poções, com bebidas, que tem a ver com esse estímulo da potência sexual, ou então curar doenças, né, através de, aqui no Maranhão chama de lambedor, e entre outras coisas. São remédios que puxam mais para o naturismo, natureba, no caso, homeopático, e tem essa característica. E alguns acreditam que os muiraquitãs, eles curavam epilepsia e cálculo renal. Figuras zoomórficas, né? Um lagarto, um jacaré, um lagarto, um bicho preguiça, uma tartaruga, alguma coisa do tipo. Então, isso aqui era utilizado para cerimônias com ervas que eram fumadas, entre outras coisas. Muitas delas alucinógenas, inclusive, né, a bebida ayahuasca, que é utilizada até os dias de hoje, que eram utilizados por essa cultura, que fazia parte desse processo cultural. Certo? E apresentando para vocês uma cariátide, ou um vaso que tinha uma função religiosa, e cada elemento desse tem uma significação específica. Os apliques aqui são de uma anta, então ele representa alguma coisa. A figura humana e a outra figura humana que sustentam a base do vaso. Ali você tem o urubu-rei, que é, digamos assim, a ave mais potente da Amazônia naquela situação. E essas figurinhas aqui seriam figuras humanas, porque tem todo um processo religioso. Então, o interessante é a gente conhecer mais sobre a cultura de Santarém e a fase marajoara para entender a própria história, porque a arte, nesse caso, ela não é simplesmente só para ser apreciada, ela faz parte desse processo cultural que conta o que a gente vivenciou. Beleza? Um beijo, pesquisem, assistam mais. Tem coisa muito interessante, porque eu fiz um resumão. Ainda tem mais sobre arte pré-colonial brasileira? Tem, mas eu escolhi 2 temas para a gente poder se aprofundar. Um beijo, professor Marcos Amista aqui. Fui!